Fala pessoal, começando mais um ROIConcast, o podcast da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. E o tema de hoje é e-commerce e loja física. Como que você pode estruturar uma estratégia de mídia paga e CRM e fazer com que ambos os canais consigam performar de maneira bem eficiente. Para falar sobre isso, a gente está aqui com o nosso co-host, Flávio. Boa, bem-vindos, pessoal. Bom, acho que hoje a pauta tá fresquinha na cabeça, hein, Felipe? A gente acabou de sair de uma baita de uma reunião com um grande cliente nosso, falando exatamente sobre esse tema. E qual que é o intuito, né, pessoal? Assim, tem muitas pautas que a gente já vem planejada, mas quando você conversa muitos assuntos que são dores incomuns de gestores de marketing, gestores de e-commerce e até mesmo, né, CEO de grandes operações de e-commerce, né? Então, se você está faturando aí 50, 60, 70 milhões, até 100 milhões, você tem uma rede, né, de lojas e uma operação de e-commerce, eu sei que você tem um time já estruturado, só que a gente sempre entra, né, para assessorar os gestores dentro dessas operações. Estão trabalhando com as estratégias de mídia, de CRM, influenciadores e retail media. Então, como o assunto está muito fresco aqui pelo que a gente conversou, que a gente definiu com o nosso cliente, acho que a gente pode compartilhar bastidores reais, né, Felipe? Não é, a gente não está falando, novamente, a gente não fala de coisas que a gente não vive, né? Exato. E é legal quando a gente tem essa oportunidade de passar o dia na operação, entender ali a fundo o que as marcas estão enfrentando. Surgem pontos que, assim, às vezes pra gente é um pouco evidente a forma de resolver, mas para fazer aquilo rodar depende de muitos outros fatores dentro da empresa, né? Que não necessariamente são apenas voltados ao digital. Exato. Então, o digital, ele tem aquela primeira etapa de engrenar, de fazer um canal crescer, de fazer a audiência chegar. Mas até esse pedido chegar na casa do cliente é um baita trabalho e a mecânica rodar. E o que é legal que a gente estava conversando, né? Que depois dá pra gente trabalhar. Então, dentro dessa marca, que é importante abrir a mente, né? Porque fica aquela briga ainda, que acho que não é válida mais, que ponto físico, e-commerce. Eu acho que isso daí já é um assunto, cara, que quem tem a visão só verticalizada não vai prosperar dentro das estratégias de digital. E que a gente pôde constatar é que a ampliação da rede física influenciou no aumento de vendas do e-commerce. Então, quando teve ampliação de unidades, cara, no norte e nordeste, teve crescimento de vendas. Perfeito. No e-commerce para essas regiões. E quando teve aumento de investimento, principalmente em reconhecimento, através do digital do e-commerce, também teve crescimento de vendas dentro do ponto físico. Então, o que a gente quer trazer o que a gente utilizou e alinhou basicamente com esse cliente para que tenha tanto estratégia de eficiência de mídia para a loja física quanto para o e-commerce, e também como que uma estratégia de CRM bem implementada pode agregar tanto para o físico quanto para o CRM. Então, eu acho que é muito dúvida de quem está pensando em estruturar isso, quanto também quem está tendo dificuldade no momento de como que faz. É isso. Exato. Surge aquela pergunta, né? Para quem está aí talvez na dúvida de investimentos no online, investimento no off, abrindo lojas, expandindo lojas, a gente chega na seguinte conclusão, né? Dependendo do produto que você tenha, da sua marca, do seu posicionamento, ambos os caminhos funcionam. E a gente vê na prática o quanto que uma marca cresce devido à exposição. Então pensem no seguinte: a partir do momento que uma marca ela vem crescendo no offline, né, lembrando que, né, se a gente pega o varejo, o e-commerce ele representa entre 9% a 10% do faturamento do varejo até o momento. Pode ser que seja maior daqui a alguns anos. Exato. Então, o offline ele acaba contribuindo muito com o crescimento do e-commerce, o crescimento de uma marca online. E vice-versa. Né? Eu visualizo da seguinte forma: se eu quero ter velocidade de crescimento, uma velocidade maior de impacto, talvez realmente o digital ele vai ajudar isso. Ele vai ajudar a atingir esse objetivo. Porque eu consigo acessar aquela pessoa independente de onde ela esteja. Exato. Tá agora, todo mundo com celular hoje em dia. Todo mundo.
Todos. Gente, assim, se você pensar na questão dos dispositivos móveis... Você tem mais smartphone do que número de pessoas no Brasil. Exatamente. E pensar nos próprios perfis de redes sociais, né? Como seja um Instagram, um TikTok, um LinkedIn, o que for, as pessoas elas estão de fato conectadas. Você pode não estar em todas, mas em alguma você está. Então, assim... a gente não pode desconsiderar que o fato da gente conseguir ter velocidade, se a gente precisa de velocidade, o digital vai nos ajudar. Em contrapartida, o que a gente vê acontecer? A presença física, além de ajudar nas vendas e na exposição, ela tem a ver também com o perfil de pessoas que passam numa determinada região. Né? Não é à toa que tem marcas que decidem estar dentro de um shopping, e nem sempre em todos os shoppings, mas às vezes em shoppings específicos. Se você vende um produto, né, mais sofisticado, talvez o seu público é um público A, um público B, estar nesses ambientes ajuda. Quando você vai para o online, né, a gente estava até conversando isso, né, Flávio? Qual que é a vantagem do online? É que você consegue comprar a audiência. Porque, por exemplo... Né? No ponto físico, você tem a limitação de, apesar da taxa de conversão de quem vem para uma loja física ser muito superior à de um e-commerce. Mas talvez volte no que a gente também fala no digital, que é a questão do nível de intenção de compra em determinado canal. Exato, eu já estou aqui na loja física, vou ver o produto... Sabe o que eu reparo? Eu reparo, né, falando de loja física, é muito interessante, eu fico reparando no comportamento que é assim. Como você sabe mais ou menos se um consumidor, qual que é o nível de intenção dele? Na minha humilde opinião, ele já aumenta o nível dele a partir do momento que ele entra. Porque tem gente que fica só na vitrine. Esse talvez esteja realmente só pesquisando, olhando de fora, não quer tanto compromisso. Agora, a partir do momento que a pessoa entrou e ela pede algo... Quero ver aquele modelo, quero ver aquele tipo de peça, aquele calçado, enfim. O nível de interesse ele é maior, então bem provável que a taxa de conversão seja maior mesmo. Exato. E assim, dos pontos de conexão, principalmente quando a gente está falando, né? Eu acho que o primeiro ponto que foi, principalmente da dúvida do CEO, né? Que ele perguntou pra gente, como que deve ser planejado a estrutura de orçamento das campanhas? Eu vou pegar um bolo do investimento que eu tenho de mídia e colocar junto e-commerce e loja física, ou eu faço isso de forma separada, né? Eu tenho investimento aqui para minha loja física e eu tenho investimento para o e-commerce. Só que o primeiro ponto que ele perguntou que era como que ia ser estruturada essas estratégias, né? Como que a gente poderia conectar. Acho que se você puder compartilhar um pouquinho aí que a gente apontou. A gente, basicamente, o que a gente trouxe é o seguinte: se você quer ter precisão na sua análise, eu acho que o primeiro ponto além do orçamento, entender o objetivo daquela campanha. Por que a gente traz isso? Poxa, Felipe, o objetivo de qualquer campanha, no final das contas, é a gente conseguir converter em venda. Sim, o objetivo final, né, da maioria das ações que a gente faz é converter venda. Mas, às vezes, você vai tomar algumas ações que ela não gera uma venda direta. Isso é difícil para quem tem negócio, aceitar, compreender. Não é tão legal, né? Quanto aquele resultado instantâneo quando você investe da conversão de venda, né? Quando você investe numa campanha de Google que está validada e converte e tal. Mas, pensando estrategicamente no marketing, também pensando no longo prazo, esse é um ponto importante, pessoal. Tem ações que botam o dinheiro no bolso para você pagar as contas da empresa, tá? Tem ações que nós investimos, estratégias que você investe, que ela vai fortalecer isso no longo prazo. Vai fazer você, talvez, até depender menos de mídia no longo prazo. Então, o que a gente costumou... o que a gente trouxe, na verdade, nessa reunião que foi muito interessante? A gente fazer essa separação, primeiro. Então, qual é o objetivo? Se eu estou inaugurando uma loja em um estado novo, uma cidade nova... sem demanda consciente. Então, as pessoas ainda não conhecem a marca. Nem no off, nem no online. O que você precisa fazer primeiro? Tanto na abertura, tudo bem, na abertura ele vai lá focar num ponto, num bom ponto, onde tem movimento, onde tem um público com determinado
classe para consumir aquele produto, o digital ele pode empurrar aquilo, porque você pode também investir em campanhas geolocalizadas, para que você consiga impactar os usuários daquela região. Só que você tem o objetivo da campanha. Se você está posicionando uma marca nova, por exemplo, numa região, é bem difícil você ter um índice altíssimo de conversão numa tacada só. Exato. Porque você vai tracionar, né? Você vai ser reconhecido, as pessoas vão começar a ir até a sua loja e, obviamente, receber os impactos da campanha no digital. Então, o tempo de crescimento, o tempo de resultado, ele pode variar. Então, o primeiro ponto é o objetivo. E quando a gente entra nos objetivos, você pode ter campanhas de foco em reconhecimento de marca. Eu posso ter campanha, de fato, para mover tráfego local mesmo, estimular a venda. Pô, talvez eu possa pensar em uma ação mais simples de todas, o famoso cupom para a pessoa ir lá no local e consumir. Eu posso mover para o WhatsApp, que tem uma taxa de conversão incrível. Tem os vendedores da própria mover loja. Demanda para os vendedores da loja. Então, assim, tem várias formas da gente trabalhar que não necessariamente você tem que levar todo mundo para uma landing page de conversão com checkout. Novamente, não todo mundo. Aquele público, aquela estratégia específica. Então, a gente levou isso. E também tem a composição do mix de mídia ali, né? Que a gente comentou com eles. Então, por exemplo... vai selecionar influenciadores, os creators, né? Dentro da estratégia. Em vez de utilizar pessoas que são reconhecidas nacionalmente, eu vou utilizar pessoas que são conhecidas regionalmente. Então, a gente sabe que o brasileiro ele é muito regional, né? Então, por exemplo, se eu tô no Nordeste, eu gosto de conversar com pessoas que se comunicam igual a mim. Se eu tô no Sul, no Sudeste, então... Qual que é a estratégia da seleção de influenciadores, se vocês estão pensando em inaugurar alguma loja ou de uma loja já existente? Vai selecionar esse mix de canal, tirando o Google, Meta, Programática, todos os outros canais? Na hora da seleção de um influenciador, do nano, do micro, seleciona uma pessoa que é da região. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto de definição. Para o quê? Para a gente estreitar a comunicação com quem tá ali naquele local, gerar, como que eu vou dizer, identificação com a marca no final das contas, e a gente gasta muito menos também com a produção de anúncios institucionais. Então, quando eu tenho um creator, um influenciador elaborando esse tipo de conteúdo da inauguração da loja, eu posso utilizar esse conteúdo, né, desde que acordado com o influenciador, dentro das minhas campanhas de reconhecimento, de alcance. Perfeito. Então, isso é uma das estratégias que vão ser utilizadas dentro, que a gente aconselhou o cliente e a gente já testou em outras marcas também. Então, são formas que dá para você utilizar dentro de uma estrutura de uma estratégia de mídia para a loja física. Mas a gente também estava no contraponto, como que isso seria feito com e-commerce, né? Aí são dois pontos que a gente levou. Primeiro ponto que é o seguinte, para fechar a questão da loja física... Temos dois momentos. A expansão, que é o que a gente estava comentando, que estou indo para um lugar, novo, talvez, né? Que as pessoas não conheçam. Esse é um caminho. Mas, às vezes, você também pode estar expandindo para um local que as pessoas te conheçam digitalmente, você só não estava lá presente no físico. Facilita o processo, porque se você sabe que tem um monte de gente aguardando pra caramba com que essa empresa chegue, com essa loja já chegue tem busca lugar, ali, né, na região sobre a marca. Já tem, é o que a gente fala que já existe uma demanda consciente para ser captada. Você não precisa ter um esforço para dizer quem é você. Demanda, né? Exato. Nesse caso, a velocidade de conversão em vendas ele tende a ser mais rápido. Tem uma demanda esperando, de fato. Não vejo a hora dessa loja chegar aqui na minha cidade, que eu já conheço a marca, meus amigos, né, família compra, um monte de gente indica. E como que dá para quem está ouvindo a gente identificar se a marca dele já tem demanda? Demanda. Muito simples. Pessoal, o principal caminho é você, pelo menos, tentar buscar pela busca da sua marca. A gente fala isso. Mas tem alguma ferramenta, alguma coisa? A gente pode usar o planejador de palavras-chave do Google. Quer ir mais além? Você pode usar até o SEMrush, para quem aí tem interesse em ferramentas que ajudam em projetos de SEO.
Tem até uma versão grátis que você pode utilizar. O próprio SEMrush você consegue estimar palavras-chave em buscadores. Tem o Keyword Planner, né, do Google também. Planejador de palavras-chave já é um bom exemplo. Eu acho legal do planejador de palavras-chave porque ele faz 2 comparativos, né? Você tem um comparativo de mudança dos últimos 3 meses. Então ele compara os últimos 3 meses versus o período anterior, que é uma janelinha mais curta, para saber se aquele termo teve aumento ou queda. E você tem um comparativo dos últimos 12 meses. O legal dos 12 meses, eu avalio que é para quem está à frente de uma marca ter pelo menos uma noção se ela está crescendo a busca pela marca ou se está diminuindo. E esse é um ponto de vista que quando a gente toca nesse aspecto de branding, principalmente para quem está no varejo, né, Flávio? A gente sempre comenta, gente, beleza, a gente foca em venda, conversão, ROI, pô, isso tá incrível. Só que o que a gente não pode esquecer? Nós não podemos esquecer do quão importante é que essa marca ela tenha crescimento de busca, tá? Eu tô falando de quantas pessoas buscam por ela todos os dias, todos os meses. Quanto maior for esse volume, melhor tende a ser as conversões dessa empresa e mais barato também. Aí o retorno de investimento ele é mais alto. A gente não pode ficar abrindo a marca em si, né, Flávio? Mas hoje, por exemplo, quando nós fomos analisar o desempenho das campanhas de marca, a campanha de marca já estava batendo um ROI de 17 vezes. E ela é 70% mais barata do que as outras, né? Baratíssimo. Se a gente for comparar ali o quanto que se gasta no CPC nesse tipo de campanha, é nada, né? E o que é interessante? Que todos os aspectos que são trabalhados em torno disso ao longo do tempo fortalece com que esse volume ele aumente. É mais pessoas conscientes buscando por isso. E é legal, pessoal, a gente sempre fazer esse exercício de reflexão, porque tem muita marca e muitos negócios que nós buscamos todos os dias. Todos os dias. Marcas que você é fã, lugares que você gosta de ir, vira e mexe, você está pesquisando. E é muita gente, às vezes, pesquisando a mesma marca. Por quê? Porque ela fixou tanto que ela tem uma previsibilidade de demanda. E existe um trabalho de gerar ela. Então é sempre aquele jogo, né, Flávio? Até pra gente aqui que é no B2B serviço, a gente sempre tem ali a captação também de demanda, pessoas que nos conhecem, querem os nossos serviços, pessoas que ainda não nos conhecem, aí descobre a gente aqui no podcast. O principal intuito do podcast é descoberta e como que eu vou dizer? Conscientização. Conscientização, cara. É um tipo de conteúdo mais profundo para as pessoas, cara, conseguirem se aprofundar num determinado tipo de assunto que não vai dar para ver, por exemplo, dentro de uma publicação de um Reels ou um post no feed. Assim, até um ponto muito legal da gente falar, agora trazendo um pouco pro lado que me ajudou bastante ao longo da minha experiência com marketing e vendas, né? Embora eu tenha focado muito em vendas durante muitos anos, o marketing sempre foi o produto a ser vendido. Quando a gente entende essa questão, Flávio, de conscientização e qual momento a pessoa está, fica mais nítido pra gente. O que eu quero dizer com isso? Você tá aí vou voltar para a loja física, tá o vendedor lá na loja física, ele tem toda aquela regrinha, né, que você também não pode ser tão invasivo, né? Tem que ser educado. Mas pensando um pouquinho no aspecto do processo de compra do cliente, que às vezes pode ser rápido ou não, você sempre consegue saber o momento do cliente através das perguntas e do comportamento dele. Se ele está interagindo com você, te perguntando muito sobre algo, olhando muito alguma coisa, o nível de intenção dele talvez seja mais alto. Aí você pode explorar a conscientização dele, o quanto ele se interessa por aquilo, o que ele está buscando, né? O que motivou ele até lá, né? Foi indicação, foi recomendação? Na parte final, o que o vendedor pode usar de gatilho para fechar aquela compra naquele momento, né? Dependendo do nível. Exato. Geralmente, assim, quem tá mais avançado... Vamos falar na prática agora, olhando no varejo. Só que o vendedor não precisa nem educar. É isso que eu ia falar. Eu não quero me atentar àquele cliente maravilhoso que entra e compra. Mas quem tá mais realmente conscientizado sobre algo, ele tem um nível de intenção muito grande... Ele simplesmente entra e fala assim, eu quero aquele ali.
acabou. Eu falo por mim. Eu, quando eu tô no nível muito avançado do que eu quero, tipo assim, putz, eu preciso ir naquela loja que eu compro, eu gosto daqueles tênis, eu vou lá. Eu já sei, assim, dificilmente alguém vai me convencer a pegar outro modelo. Eu vou muito focado. Então, tem clientes que são assim. Mas tem clientes que dão uma abertura. Ele olha, ele começa a ver os modelos. Poxa, deixa eu experimentar, enfim. Então, assim, as estratégias de comunicação de campanha, de experiência numa loja física, experiência numa loja online, ele precisa, no meu ponto de vista, ajudar. Você não precisa forçar, você precisa ajudar. Você precisa ajudar. Ah, mas e os gatilhos mentais? Isso, aquilo, funciona? Funciona. Se você usar de maneira certa. Se você não sair metralhando um cara de informação. Exato. Então, são aspectos que você tem que pensar na sua estratégia, tanto para o online quanto para o digital. Para só fechar esse ponto que a gente estava comentando da organização do orçamento. Então, a gente fez uma separação do que vai ser investido no online. É mais fácil projetar por conta de históricos de conversão. Tá, gente? Então, como a gente acaba tendo já muito histórico no Google Analytics, no AdWords, no Meta, na plataforma, enfim, fica um pouco mais simples projetar o quanto que aqueles canais podem crescer. Você tem até informação de custo de conversão, CAC, por aí vai. Então, isso foi separado. Aí, a ideia é sempre incrementar algo que possa potencializar. Nesse caso, nós estávamos falando de CRM, né? Aí o primeiro ponto, né, que ele questionou foi se existia diferença dentro das estratégias de mídia que seriam executadas ainda para o e-commerce e se existiria entre o e-commerce e a loja física. Não, aí volta naquela questão do objetivo da campanha. A estratégia de campanha vai ser definida com base num determinado objetivo. Se for venda, vai seguir por um caminho. A oferta, diferencial, benefício para levar a pessoa do digital para lá. Se for reconhecimento, é novidade, lançamento, informações e conteúdos em vídeo que de fato despertem desejo na pessoa. Ela se enxerga ali, ela quer experimentar aquilo. Essas são as diferenças, as pequenas diferenças. E aí outro ponto lá foi comentado como que é ser conectado, né? Porque, por exemplo, por ser uma marca própria, que a rede... Porque existe diferença até de quem está nos ouvindo, né? Muitas vezes a marca ela é própria, mas a rede física ela foi expandida por franquia. E às vezes a gente sabe que às vezes a expansão por franquia ela foi feita de uma maneira que não é correta. Não existe padronização, não existe uma série de coisas. Mas dentro do caso do nosso cliente, cara, são mais de 30 lojas próprias, o e-commerce, tem um time robusto de vendedores ali. E o ponto era, como que a gente vai conectar isso, né? Para que seja homogêneo, né? O que acontece no e-commerce e na loja física. Legal. Como nós estamos falando ali de uma operação omnichannel, basicamente, qualquer movimento que seja feito de investimento em campanha, em mídia, em marca, ele vai respingar a venda em vários desses canais. É um do ponto que foi debatido, porque, por exemplo, existia outras áreas de PDV que queriam remover alguns orçamentos sem prever que isso que é feito no digital impactaria nas vendas da loja física. Com certeza. Só que essas decisões iam ser tomadas sem dados, né? A importância de ter essas informações, né? Esses dados. E pelo menos ter também qualquer jornada de compra desses clientes. Mas trazendo aqui para um outro ponto de vista que é importante para quem está aí nessa fase talvez desafiadora de tomar alguma decisão, né? Tentar entender qual que é o impacto que um canal gera sobre o outro. Tudo, no final das contas, sempre vai ser ganho e perda. Se eu fizer isso, eu posso ter uma perda. Perda do quê? É o meu relacionamento, a forma que eu vou gerir a minha rede com os demais gestores, ou se for franquia, vendedores, né? Com vendedores. Tá, seu desafio é mais conseguir alinhar o propósito disso e deixar claro qual é o ganho que eles vão ter sobre isso. Eu acho que um dos pontos que talvez seja muito difícil para algumas empresas, Flávio, não sou especialista em franquia, tá, gente? Eu tô dizendo o que eu vejo, né? Nesses 10 anos atendendo
redes de franquias que tem e-commerce. É que tem essa expansão, mas quando o digital ele entra, não fica evidente para esse parceiro que investiu no projeto e virou um franqueado o que ele ganha com isso. Exato. Vira um canal de conflito, né? Exato. Eu não tô falando de sistema, ferramenta, nem tô entrando em aspecto ainda de, nossa, eu tenho que desenhar uma forma dele ser comissionado. Não. Antes disso, simples comunicação. Isso aqui tá vindo para dentro do negócio por qual motivo? É pra gente trazer uma demanda muito maior que às vezes você não consegue captar sozinho na sua loja física. Exato. O digital, ele te empurra a demanda ali. Eu vou tentar mensurar isso com as ações que a gente faz, vou traquear via algum cupom, um cashback ou algo do tipo. Aí você vai entrando... Tem cliente nosso que traqueia por conta de preço praticado, né? Exato. Então, se o cliente ele veio com um preço determinado, o vendedor na loja, ele usa esse sistema para monitorar o que está vindo por conta do preço. Exato. É uma forma também. Eu acho que depois de conseguir só acertar a comunicação e deixar claro por que essa estratégia do online ela tá chegando para dentro do negócio, aí é possível desenhar esses sistemas. Como que isso vai funcionar, essa mecânica de ganha-ganha? Tô pensando em um negócio que tenha franquias no jogo, né? A gente teve um podcast muito legal. Eu acho que hoje em dia deve estar muito melhor ainda. Eu acho que foi o Daniel da Cacau Show, quando a gente gravou online ainda, na época da pandemia. E ele explicou que toda a sistemática deles é um ganha-ganha. Vender o digital, o cara do físico ali ganha também um pedaço e vice-versa, o negócio vai. Não sei como é hoje, mas eu lembro que ele trouxe... Mas pra quem estiver interessado, é um episódio importante. Qualquer coisa a gente deixa até aqui na descrição. Vamos deixar, porque acho que é um episódio que vale muito a pena. Falando nisso, poderíamos chamar ele de mais novamente, pra gente ver como que tá hoje. Hoje deve estar um negócio muito, muito fora da curva. Mas eu acho que o primeiro ponto é isso. Talvez as coisas elas deem um pouco errado em algumas empresas, porque elas são feitas de maneira isolada, entende, Flávio? Tem uma iniciativa pensando em melhoria, mas ela é tratada de uma maneira muito isolada, sem compartilhar com os demais. É que acaba sendo uma visão individual e não é para agregar o negócio, no final das contas, né? Ou muitas vezes faz porque outras empresas estão fazendo e daí não olha para dentro do próprio negócio. Na verdade, se a gente pegar por experiência, todas as marcas que a gente teve a oportunidade de conhecer os fundadores... É tudo na raça, cara. Assim, gente, eu fico muito impressionado, né? A gente também foi na raça no começo, enfim. Mas é tudo na raça. Às vezes você olha para uma operação e você fala assim, nossa, eu imaginava que essa operação, essa marca que eu tô visitando, ela tinha uma baita estrutura de equipe, faz sem planejamento digital. Às vezes não, às vezes tem 3, 5 pessoas ali na raça mesmo, fazendo o negócio acontecer. Talvez isso seja um aspecto muito do brasileiro, né? Assim, a gente pega e faz e vamos vendo o que acontece, né? E para o outro ponto também, né, que foi comentado lá, que eu anotei aqui, que era se o investimento de mídia em loja física e e-commerce, como que deve ser... A gente já chega nessa conclusão, né? Como que deve ser? Deve ser separado? Deve ser junto? Como que... Vamos pegar o exemplo neste caso. Neste caso, a gente optou em fazer separado. Por quê? Como o e-commerce já tem suas métricas, a gente já tem os indicadores ajustadinhos. E já tem as campanhas, como que eu vou dizer? Validadas. As iniciativas de campanha, né? Quando eu tô falando de campanha, pessoal, não é, por exemplo, campanha PMax, campanha shopping. É campanha de comunicação mesmo. O que vai ser ofertado pro consumidor. Exato. Então, assim, nesse caso... A gente optou em fazer separado para quê? Porque imagine o seguinte, eu tenho aqui um orçamento muito bom, dando retorno de investimento ali acima de 8 vezes, né? Lembrando, a gente sempre fala que ROI é relativo, né? Para uma marca 8 é lindo, para outras é 12, outras é 15, enfim. Mas considerando que estamos num cenário positivo, a gente tem que tomar cuidado nessas mexidas de orçamento em canais que já estão estabilizados e entregando resultado. O que a gente faz então? Se você tem uma iniciativa nova, está expandindo, está lançando loja, quer fazer investimentos no físico, planeja um orçamento separado. Por quê? Você tem flexibilidade. Você não mexeu naquilo que está dando bom. Porque você tira, né? Você tira o orçamento ali do que é de
sei lá, performance de reconhecimento, conversão pro e-commerce, e aí você acaba alocando ali para loja física. E você acaba perdendo a performance dependendo ali de vendas do e-commerce. E assim, você pode fazer, embora você... E é que são objetivos diferentes também, né? Não, são objetivos diferentes, mas eu ia comentar também assim, poxa, eu tenho uma marca forte, que é uma marca legal, tá expandindo, e volta naquele ponto inicial. Dependendo se você tá num estado, numa cidade que ela ainda não é tão forte, e você vai começar a investir em mídia digital para gerar demanda para aquele local, você também vai ter que testar. Isso é fato. Não é porque um canal seu você tem um baita... Eu vou trazer pro digital uma analogia legal. Mas não é porque você tem um baita resultado lá de 2, 3, 4 anos que em uma semana esse canal novo que você está lançando ele tem o mesmo resultado. Isso não acontece. Quer ver um aspecto muito legal agora trazendo só pro digital? Quantas operações a gente tem que elas estão no site... Elas vendem no Mercado Livre, vendem numa Shopee, vendem numa Dafit, vendem em vários canais digitais aí, fora do site próprio, que é usando os marketplaces. O ROI não é igual. O retorno de investimento ele não é igual. E ele nem está atrelado ao que mais fatura. Entendeu? Esse é um outro ponto. Se fosse uma regrinha exata, né? Nossa, eu tenho um ROI no canal que mais fatura. Poxa, que lindo. Às vezes isso não acontece. Às vezes você tem um ROI alto, que é mais ou menos, o faturamento não é tão alto. E aquele que você tem o maior faturamento, maior representatividade, às vezes o ROI não é tão alto. Só que quando você soma na composição média... do negócio total, né? Eu tô compondo meus canais, minhas entradas de faturamento aqui, e na média deu um ROI legal. Tem um ROI bom, saudável para minha operação, sobra dinheiro. Só que o ponto também que eu acho que é o próximo passo que a gente pode entrar, que o que entra muito o CRM, ele diminui o meu CAC da minha loja, do meu e-commerce. Na minha visão, eu acho que é uma interpretação errada. O CRM, ele não diminui CAC. O CRM ele vai diluir o seu CAC no ciclo de vendas. Então, por exemplo, o que vai diminuir o seu CAC é você melhorar a taxa de conversão e o ticket médio de compra do seu consumidor. O CRM ele vai diluir. Por quê? Porque você vai aumentar a relação com os clientes da sua base e aí você vai diluir o custo de aquisição desse cliente ao longo do período que ele estiver ali comprando da sua loja física, ou seja, a sua loja online. E aí dentro da composição como que o CRM ia ajudar isso, né? Tanto para e-commerce quanto para a loja física. Cara, esse é um ponto muito legal. Vamos começar pelo resultado que ele possa gerar, quanto que a gente gastou. Você deu um exemplo bacana aqui do CAC, né? Digamos que custe R$50 a aquisição de um cliente e o e-commerce aí, ele vende, o ticket dele é 100. Cara, é um CAC alto, né? Basicamente aí foi o que? 50% do valor só para adquirir. E a gente sabe que as margens que os negócios possuem hoje no varejo, cara, 50% é muita coisa. Só que se tiver só essa leitura isolado, você vai falar assim, pô, isso aqui acho que não vale a pena não. Como assim? Eu vou gastar 50% da receita só para fazer vendas, marketing, não fecha a conta porque não sobra. Só que entre esse ponto que você falou da diluição, se ele vender para o mesmo cliente pelo menos 5 vezes, eu falo 5, vamos pegar uma janela de um ano? Sim. Você precisa vender todo mês, mas você vendeu 5 vezes. Cada 2, 3 meses você está vendendo pelo menos R$100, 500 reais. Seu CAC continuou mesmo lá, 50. Só que o retorno sobre ele, agora você tem... Você nesse período inteiro, você bateu ali R$500 de receita de LTV ali, né? Se a gente for parar para pensar. Então, nesse joguinho aqui, aí nesse caso, talvez acabou compensando mesmo. Porque se a gente for analisar, né, o quanto que a gente gastou agora para se obter mais vendas em cima do mesmo cliente, é muito menor. Talvez aí a maior dor nesse exemplo, né, eu tô usando um exemplo muito simples, seja daquele e-commerce que ele ainda não tem esse... Vou falar e-commerce, eu vou falar uma marca, né? Aquela marca
que ela ainda não tem nenhuma estratégia para estimular a recompra. Ela é muito forte só na aquisição, talvez. E no final das contas, onde que entra o CRM dentro de uma estratégia de loja física e e-commerce, né? Que foi um dos pontos abordados, assim, na hora que a gente foi concluindo a reunião ali. Legal. Eu penso no CRM, né? Se a gente pegar a base, que é a forma que a gente se relaciona com os clientes. Quando a gente pensa principalmente numa marca que ela tem um público, ela tem um potencial de mercado muito grande, é muito difícil você fazer isso 1 a 1. Vou fazendo analogias. Trazendo número, né? Uma base de 73 mil pessoas. 73 mil. Isso é só online. Só online. A gente não tava nem contando ali a quantidade de pessoas Se somar... Mais de 15 anos a marca. Exatamente. Mas como que eu enxergo, tá? Vamos fazer as analogias olhando os modelos de negócio, tá? Antes de pensarmos nas ferramentas de plataforma, etc. Na minha visão, essa questão do CRM, eu entender o cliente, me relacionar com ele e trazer solução na maneira exata. Se você aí da consultoria, você tem um pequeno pool de clientes, não tô nem falando de e-commerce, de certa forma você já consegue fazer um trabalho de CRM, porque você tem a lista da sua base de clientes, você entende isoladamente as dores deles, às vezes você faz uma visita, às vezes você faz uma reunião, às vezes você leva um benefício, você leva uma solução. Então, nesse aspecto é mais fácil. Dá trabalho, mas é um pouquinho mais fácil. No e-commerce, principalmente um D2C, um B2C, como é muito grande a quantidade de clientes, aí eu preciso de muita ferramenta. Porque como que você vai olhar isoladamente na sua listinha o comportamento do Flávio, do Felipe, da Maria, do João? Não dá. Você precisa de tecnologia para hiper personalizar, né, a comunicação. Exato. E assim, vamos pegar essa base de 70 mil que a gente estava falando. Essa base de 70 mil pessoas, cada uma delas ali é único. Tipo, esse é um ponto importante. É um ser humano, é único. Com desejos, sonhos, vontades. E aí, quando você começa a separar isso dentro da organização, a gente falou da matriz RFM ou RFV. Pesquisem no Google ou em algum conteúdo de CRM que a gente tenha. Ele te dá uma visualização de clientes de alto potencial, de clientes que estão distantes, não interagem mais com a sua marca, clientes campeões. Então, assim, você tem uma organização para você conseguir interagir com eles de maneira mais personalizada. Vamos voltar para a questão da recompra. Os seus clientes engajados, no meu ponto de vista, são os clientes que deveriam merecer mais benefícios. Engajados em compra mesmo. É aquele que sempre compra alguma coisa. Pensa em fazer realmente um benefício para ele. Até o podcast anterior que a gente trouxe o Vinícius, né? Da Bonifique, falando ali sobre programas de fidelidade, cashback. Então, várias táticas e gatilhos que dá para, cara, você trazer benefícios reais para quem está conectado com a marca, né? Exato. São várias ações, pequenas ações que no final das contas ajudam. Mas antes disso, tem que saber quem é quem. Não dá pra você pegar essa base de 70 mil e jogar o mesmo benefício para todo mundo. É aí que se perde a oportunidade. Se tem essa organização, essa separação, é mais fácil entender o que poderíamos fazer. Outro ponto, depois que essa base, né, ela tá organizada, né, Flávio? Eu acho que é a questão de pensar nas ofertas que serão direcionadas a algum conteúdo que é importante para eles. Então, assim, eu tenho muitas possibilidades de ofertas na loja. Se eu tenho o histórico de compra desse cliente, do que ele mais se interessa, quais as categorias do site ele navega, e isso vai sendo armazenado, eu disparo uma comunicação para ele pensando naquilo. Aí sim a gente vai pensar em e-mail marketing, a gente vai pensar no SMS, a gente vai pensar no WhatsApp, a gente vai pensar em fazer ads também. Posso impactar essa base em lugares diferentes. Então, eu acho que talvez tenha uma pequena confusão quando falamos de CRM hoje em dia, das pessoas pensarem muito na ferramenta. Software, né? Eu vejo 2 tipos de confusão quando fala de CRM. Primeiro é confundir ele com aquele Kanban,
que você vai movendo na pipeline, né? No B2B a gente usa muito, né? Pô, tem um CRM, olha como ele funciona. Tem meu funil. E aquilo é só uma sistemática para você se organizar e entender a fase. Mas eu acho que o mais importante é o que está acontecendo dentro de cada interação que eu tenho com esses clientes. Agora, para um negócio que tem mais escala, eu preciso ter algo mais adequado a isso. A gente pega um e-commerce, eu tenho mais volume que uma empresa B2B, muito mais volume. Então, a gente precisa entender a fundo a interação que ele está tendo com o nosso site, o que ele está comentando, o que ele está falando no chat, no saque, enfim, e compilar isso. E pensar em ofertas. Você, dono, gestor, tem que fazer isso sozinho? Não, você faz isso com o time. Você faz isso com a gente. Exato. Você faz isso com o parceiro que você tenha. É um trabalho em conjunto. Não é fazer tudo sozinho, né? Nem tem como. Não é nem possível fazer isso sozinho. Então tem essa questão de organização e separação. Um analisa, a ferramenta traz dados, canais de comunicação, mas assim, acho legal só reforçar para o pessoal não confundir o conceito, né, de CRM, que é gerir o relacionamento com a base, só com ferramenta de automação, de e-mail, de SMS, que elas são super importantes. Mas elas são um complemento que gera potência no que eu quero realizar. Eu preciso primeiro, eu acho que assim, talvez pensar no que eu quero realizar de bom em cima dessa base, né? É que no objetivo final, né? Antes da gente chegar no tema final, se quiser trazer aquele call to action aí para quem tá nos ouvindo, aquele gestor que tá com dificuldade de trazer mais eficiência, com mídia de performance, seja com mídia de performance, estratégia de influenciadores, seja também com a parte de retail media e até mesmo que a gente está falando agora de CRM, né? O que ele pode fazer se ele está tendo dificuldade? Bora lá. Então, um recado rápido aqui para você que nos acompanha, está nos ouvindo ou está no YouTube, né? Eu quero convidar você a conhecer, você gestor de e-commerce, dono de e-commerce, a conhecer a Ciclo E-Commerce, a nossa assessoria de marketing performance especializada em operações de e-commerce. De forma resumida, nós passamos aí já por mais de 300 operações de e-commerce em segmentos diferentes. Se você quer destravar e crescer mais a receita do seu canal digital, se você está expandindo também, a gente está falando do físico, né? Expandindo, querendo unificar isso, fazer o teu negócio potencializar, a gente pode te ajudar. Como que a gente faz isso, né? Através de estratégia, através de um time especializado, dedicado em quais frentes? Vou separar aqui para você. Primeiro, mídia. Você quer crescer o teu e-commerce através de vendas e aquisição de novos clientes. Nós temos aí um leque de mídias que nós fazemos gestão e operação aqui. É só Google Ads, Meta Ads, o padrão aí? Vai muito além, vai muito além. Vamos lá, ó. A gente tem aqui Meta, Google, Pinterest, TikTok, mídia programática. São algumas dessas mídias que a gente trabalha. Também. Influenciadores, principalmente se você aí tá com intenção, além da venda, que a gente sabe que esse é o objetivo no final, de tornar a sua marca mais conhecida e mais forte. Então é um processo, é uma estratégia muito eficiente. Segundo, falamos de CRM. Então, se você tem uma base de clientes e você não está trabalhando de maneira eficiente ela, não está explorando o potencial dela, a gente pode te ajudar com isso também. A gente tem muita operação aí que hoje só a estratégia de CRM representa aí quase 15% da receita gerada no negócio. Então, te convido a conhecer também. E não mais importante, mas super importante, é Retail Media. Então, se você está presente no Mercado Livre, na Shopee e na Amazon e precisa aperfeiçoar as suas estratégias de mídia, Mercado Ads, Amazon Ads e Shopee Ads, por exemplo, a gente tem muito know-how para ajudar suas campanhas a performarem mais por lá. E não posso deixar de falar para você conferir os cases, né? Então, se você digitar no nosso site www.cicloecommerce.com.br, no YouTube, @cicloecommerce também, tem muito case legal de várias marcas, várias operações que cresceram, estão conosco. Então, eu convido você a conhecer. E se tiver interesse, faz o contato aqui com a gente, para a gente, obviamente, conhecer tua operação e te ajudar. Legal. QR Code, né? Tem o QR Code também. Embaixo também. Então, se você estiver visualizando... Mas se não funcionar, você digita aí www.cicloecommerce.com.br. E pra gente
fechar aqui, né? O que a gente mede em loja física e o que a gente mede em e-commerce? Já que são, como que eu vou dizer? Pergunta. Formas distintas, né? Querendo ou não, de converter o cliente. Olha que legal. Existe similaridade, né? A gente estava conversando. Bom, loja física precisa estar em um bom ponto, precisa ter movimento, precisa ter um bom atendimento, bons vendedores e converter isso em venda, tá? Então, literalmente é um funil, gente. Quantas pessoas vão até a sua loja? Mas o que a gente mede ali no digital ali das campanhas? Ah, perfeito. Ó, se a gente pensar então do digital pro off, primeiro, se eu tô falando de uma loja física, você pode medir primeiro na sua campanha o próprio alcance, se você realmente está trabalhando uma campanha mais geolocalizada, é o primeiro ponto. Medir o engajamento. Segundo ponto, se as pessoas estão interagindo com o anúncio. Aí, é aquilo que a gente falou em outros materiais, né, Flávio? Envolve muita questão da qualidade do criativo. Então, pensem assim, pessoal. Se eu quero fazer com que a pessoa desperte interesse e conheça a marca, tenta pensar em formatos que chamam a atenção. Façam ela parar e ver aquilo. E também tem uma métrica que é interessante. Se você tiver no Google Meu Negócio, ali tiver várias lojas, você vai ver dentro do relatório de análise que é a métrica de direcionamento até o local. Então... Traz essa visão aí pra gente. Então, se você tiver, né? Se você não tiver o Google Meu Negócio, mas caso você tenha, ali na abazinha ali de análise, você tem uma métrica muito simples que é pessoas que estão se direcionando até o local. Aí ele marca, cara, por dia, por semana, por mês, e aí você consegue medir, né? Então, por exemplo... Você consegue correlacionar, né? Pô, eu investi... tava investindo 10 mil, agora eu tô investindo 20 mil por mês aqui nas campanhas para essa loja física, dessa região. Você vai vendo a correlação, se teve aumento de pessoas indo até a loja ou não, tá? É uma das formas de conseguir identificar isso. Legal. Se a gente pensar também agora, né? Em traquear isso para uma venda... Pô, eu quero tentar mensurar um ROI. Quer começar do básico? Cara, o cupomzinho... Faz cupom. Ó, cupom e o preço da campanha. Então, por exemplo, você vai ver que o cupom você consegue traquear a venda, mas também, igual eu comentei, tem um cliente nosso que ele usa preços específicos e quando o cliente vai até a loja física e aborda esse preço, vi no e-commerce tal, já é computado isso dentro do sistema. Então, a precificação do produto na loja é feita com base no preço do e-commerce para ele saber o quanto de pessoas que vieram, tipo, conhecendo o valor desse produto através do e-commerce, estão indo para a loja física. Então, no caso desse cliente, ele teve um aumento de 30% e a representatividade de pessoas que vieram foi de 45% das vendas. Então, são duas formas. A segunda eu acho mais complicado, porque você vai precisar estruturar isso daqui dentro do ERP, por exemplo, da sua loja física com e-commerce, mas... Eu acho que é uma forma que você pode mensurar sem ter que dar cupom. Mas a outra forma é mais simples, é a quantidade de pessoas que vêm através de um cupom, de um voucher, por aí vai. Muito bom, muito bom. Pro digital, vou tentar... Tem os 3 simples, né? Focar no fundamental, esse que é puxar. Sessões, visitantes, taxa de conversão e ticket médio. Não tem muito o que fazer. Mas acho que o passo antes, principalmente se você estiver falando de campanhas de reconhecimento, alcance e frequência. Alcance e frequência. Poxa, vou incrementar mais uma antes da gente fechar esse episódio. Deem uma olhada aí na tua operação, pessoal. Podem usar o Google Analytics também. Vocês podem ir... acho que, se eu não me engano, fica em monetização, compras do e-commerce. É isso? Não, desculpa. Fica em analisar publicidade. Desculpa, publicidade. Você pode analisar a jornada de compra? Jornada de compra. Porque esse caminho é legal, que ali você pode ter duas métricas bem legais. Você pode ter o tempo até a compra e a frequência de impacto até o usuário comprar. Esse é um dado que a gente estava discutindo em reunião hoje. Por exemplo...
Nós estávamos conversando com uma marca que o consumidor leva até 7 dias para comprar. Depois de ver o anúncio. Depois de ver o anúncio 6 vezes, a média. 6 vezes o impacto. Pô, Felipe, o que isso me ajuda? Às vezes, você pode estar tendo um baixo desempenho se a frequência for baixa, né, Flávio? Se você impactar uma vez ali... Exato. E assim, não existe médias, né? A gente tem pesquisas do Google, do Meta, que indicam, né, algumas frequências em média. O Meta, ele comentou um estudo que acho que, se não me engano, 2 por semana. 2 por então, semana? Se você for num mês, seria 8. Que é o que a gente sempre comenta. Perfeito. Mas vamos usar esse exemplo. São estudos que as plataformas nos trazem, é uma média. Isso pode variar de empresa para empresa, porque se uma empresa está vendendo um produto que é um produto de muita necessidade, talvez essa frequência ela seja um pouco menor pelo nível de intenção que o usuário já possui, né? Que o consumidor já possui. Agora, se tratando de produtos de impulso, moda, cosméticos, saúde não, moda, cosméticos, joias, por exemplo, enfim, são segmentos que você precisa dar uma martelada de forma saudável para que o consumidor ele fixe aquela mensagem na mente dele. Então, dá uma olhada na frequência. Às vezes você pode ter uma frequência baixa e isso pode estar afetando o seu resultado. Às vezes você está investindo certo, só que você não tem está baixa impactando frequência. a pessoa o número de vezes suficiente para transformar numa conversão. Exato. E o ciclo e o tempo até a compra, né? Por quê? Se você vende um produto de ticket médio baixo e você tem um ciclo, né, de venda ali muito longo, digamos que você vende um produto de R$100, a pessoa está levando 20 dias, né? O consumidor levando 20 dias para decidir. Temos um problema aí. Não é normal. Não é normal. Óbvio que, poxa, então será que o meu problema é na campanha? Dá uma olhadinha por etapas. Olha assim campanha, veja se a frequência tá legal, se a segmentação e tudo mais. Mas veja também se pode ser a operação, né, Flávio? Às vezes o consumidor compraria mais rápido, só que às vezes a entrega não é tão eficiente, não é rápida. A composição da oferta, né, como um todo. A oferta não tá boa, às vezes o frete não tá competitivo, aí a gente entra em outros aspectos que afetam a taxa de conversão. Então, olhar as sessões, taxa de conversão, ticket médio é importante, tá? Mas como complemento, trouxe essas duas métricas a mais aí para você dar uma explorada no seu Google Analytics. E se não tiver essas informações, se você não tiver isso no Google Analytics, você tem um problema de performance. E ouça o que nós dissemos, né? E entre em contato com a Ciclo. Beleza. É isso, gente. Deixa eu só deixar um recadinho final. Se você quer que a gente traga um outro tema, convidado, não esquece de comentar aqui no nosso canal do YouTube. Você que também escuta a gente no Spotify, não esquece de interagir aí também. A gente tem o triplo de pessoas escutando a gente através do Spotify. Quero que vocês se engajem mais, vão lá, avaliem o podcast, por aí vai. Pergunta, né, Flávio? Pergunta Solta também. Pergunta difícil pra gente ter que pesquisar, estudar mais, trazer... Mas não faça isso enquanto você estiver dirigindo aí. E vá nas nossas redes sociais. Então, tem o @Ciclo E-Commerce e o @RoyConcast, que é aqui do podcast. Bacana? Gente, é um prazer sempre estar aqui gravando esses conteúdos, sejam os nossos ou com os convidados, né? Nosso objetivo aqui é gerar mais valor para você que está no dia a dia da operação. Do nosso lado, sempre, né, desejando que vocês cresçam por aí. E, como sempre, né, eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas. Valeu!